Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 13. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 13, hoje a gente vai ler só o verso 4, está escrito assim: O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Só até aqui. Só até o verso 4, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus grande, Tu és inigualável, Tu és santo, Tu és aquele que é digno de honra e glória, Tu és perfeito, o Senhor é digno de louvor e adoração. Não existe outro como o Senhor, nunca existiu e nunca vai existir. Tu és o único Deus verdadeiro, Tu és soberano, Tu és o Criador de todas as coisas, dominas sobre todo o universo. Não existe nada que não se dobre a Ti, Senhor. Tu és o Deus perfeito. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, Pai, que somos falhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais esse dia e te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado com a Tua palavra, o Senhor tem nos ensinado, tem nos moldado, o Senhor tem nos corrigido. Eu te agradeço também, Senhor, porque tudo o que nós verdadeiramente precisamos, o Senhor tem nos dado, nós encontramos em Ti. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso porto seguro, eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos adotou, porque o Senhor nos chama de filhos. Eu te agradeço pela Tua palavra que nos molda a cada dia. Eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de Te servir. Eu te agradeço pela oportunidade que nós temos, Senhor, de livremente falar da Tua palavra, meditar na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje, nos livrando de todo mal, Senhor. Livra-nos de toda cilada. Livra-nos de tudo aquilo que pode nos atrapalhar, Senhor. E não nos deixe cair em tentação, Pai. Ajuda-nos na caminhada de maneira que a cada passo que nós dermos, nós estejamos conectados com o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, cumprindo o propósito que o Senhor tem designado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a cada passo que nós dermos. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje com a provisão necessária, Pai. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor, eu tenho certeza disso. Mas eu peço, Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. E eu peço, Pai, dá-nos a mais, para que nós possamos abençoar outras pessoas, para que nós possamos ser um canal de bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos a entender e saber como administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Todos os recursos financeiros, bem materiais, o tempo, a sabedoria, os talentos, os dons, que nós saibamos administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para que nós possamos servir as pessoas. Ensina-nos a servir as pessoas e amá-las com aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. E oro também, Senhor, pelos nossos amigos mais próximos, pelos nossos familiares que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Teu Espírito Santo os visite, eles se arrependam dos seus pecados e que se convertam dos seus maus caminhos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito, antes da gente continuar, você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional. Se você não acompanhou o devocional essa semana ainda, a gente tem agora a oportunidade, você tem a oportunidade de ser membro do canal, ajudando todos os meses o canal de uma certa forma, e você ganha benefícios exclusivos para isso, tá? Tem um vídeo que eu estou explicando aqui por que desse movimento, tá bom? Então, não se preocupe, tá tudo explicado no vídeo que está aqui na descrição, se você tiver curiosidade. Vamos lá. Lemos aqui só o verso 4. Hoje, aqui no final de Hebreus, a gente vai fazer trechos um pouco menores. Amanhã vão ser 2 versos, tem uns trechos um pouco maiores, mas normalmente trechos menores porque são direções muito específicas que a gente precisa parar para meditar nelas. Então, o verso 4 é: o casamento deve ser honrado por todos. Só que já daria um seminário inteiro, né? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros.
Que coisa específica, né, pessoal? Veja, o autor fala assim, ó, deixa eu até voltar aqui no meu texto. No verso 1 ele fala, seja constante o amor fraternal. No verso 2 ele fala, não se esqueça da hospitalidade. No verso 3 ele fala, lembre-se dos que estão na prisão, dos que estão sendo maltratados. E de repente ele faz uma mudança de chave e fala assim, ó, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ele vem falando de alguns assuntos, daí ele faz uma virada para falar do matrimônio, né? Mas é isso, né, gente? O casamento deve ser honrado por todos. Por todos. Isso é muito importante. Não vou aqui criar regra não, tá, gente? Cada um vive da maneira que acha que deve, mas é claro que o autor está falando aqui que o casamento deve ser honrado por marido e pela esposa. O marido deve honrar o seu casamento. O marido, eu vou repetir isso, o marido deve honrar o seu casamento, deve honrar a sua esposa. E infelizmente vemos muitos maridos que não honram as suas esposas, mesmo cristãos. As esposas devem honrar o casamento. E muitas vezes vemos as esposas não honrando seus casamentos. E veja, eu não estou dando exemplos aqui. Eu não estou sendo específico. Até para que o Espírito Santo toque a sua vida de uma maneira que você se conecte com esse texto. Eu leio esse texto, o casamento deve ser honrado por todos, e eu aplico ele na minha vida. A gente já falou disso, né? Aplica isso na sua vida, tá? Esse aqui é o clássico texto onde a gente fala lá, viu? Eu vou colocar por mim, né? A minha esposa não faz isso. Não é isso que você deve fazer, tá? Você deve olhar para você. Como você pode honrar o matrimônio? Como você pode honrar o seu casamento? Você é esposo, honre o seu casamento. Em todo o tempo honre o seu casamento. Você é esposa, em todo o tempo honre o seu casamento. Mas não é só isso, né? Você conhece um casal casado? Honre o matrimônio deles. Não os desonre. Respeite o casamento deles. E aqui eu poderia dar uma centena de exemplos, mas eu vou me segurar aqui para não fazer isso, para não criar regras, gente. Mas o ponto é, você deve honrar o seu casamento, você deve honrar o casamento do seu próximo. Pensa em exemplos que você conhece, que você já viu, de desonra. E cuide para que não seja você fazendo isso. Pense também em como você pode honrar mais o seu matrimônio ou até o casamento dos seus pais. Se você ainda não é casado, o casamento das pessoas que estão à sua volta, se você ainda não é casado. Se você ainda não é casado e tem o desejo de se casar, como a partir de hoje você pode honrar o seu casamento futuro? E aqui a gente abre mais uma discussão de um seminário inteiro, né? 3 dias com várias ministrações só sobre esse assunto. Como você que ainda não é casado pode a partir de hoje honrar o seu casamento que um dia vai acontecer, se é que você tem esse desejo. Vou reler o texto. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Aqui na segunda parte, né, o leito conjugal conservado puro, pelo amor de Deus, né? Aí, ainda mais intenso, o leito conjugal deve ser conservado puro, pessoal, pelo amor de Deus, né? Casamento é coisa séria. Casamento para o cristão é coisa séria. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Quando nós não honramos o casamento, quando nós não mantemos o nosso leito conjugal conservado puro, estamos cometendo adultério, estamos cometendo imoralidade. Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Então que nós, independente de estarmos casados ou não sei como você está com a sua situação, talvez você ainda não esteja casado, honre o seu casamento futuro. Se você já é casado, se você já é casada, honre o seu casamento. Que o seu leito conjugal seja puro. Como está escrito aqui, né? Conservado puro. Porque Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Pessoal, não dei nenhum exemplo aqui de propósito, tá? Poderia ter dado vários. Tive vontade de dar alguns exemplos. Mas não quero dar exemplos para a gente não criar regras aqui. Mas que o princípio seja esse. Honre o seu casamento. E se você quiser compartilhar, coloca nos comentários como que você pode honrar mais o seu casamento. Ou se você não quiser falar como você deveria estar honrando, coisas que você já fez para honrar o seu casamento. Dá o bom exemplo. Se você quiser, fala como você tem que melhorar, se não, dá o bom exemplo. É isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.